Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Duarte, sou representante da empresa RS Equipamentos de Segurança aqui da cidade de Patos de Minas. Tá? Hoje eu quero falar com vocês de um tema bem relevante e importante para vocês, tá? Que é os EPIs, os Equipamentos de Proteção Individual. Tá? Quero falar um pouco sobre a legislação, falar um pouco sobre adequação e modo de usar esses EPIs. Para iniciar, pessoal, a gente tem uma frase bem interessante que a gente sempre fala: o mundo depende do homem. Mesmo com várias máquinas, ferramentas, computadores modernos com tecnologia de ponta, ainda assim precisa-se de homem e suas mãos para operá-los. Tá? Como a gente vê, a tecnologia cada dia ela está avançando mais, mas sempre precisa de uma pessoa ali para operar aquelas máquinas, e muitas dessas máquinas dependem de um cuidado especial, que é o uso de EPI para manuseá-los. Tá? Então é importante ter esse cuidado e lembrar a importância desses trabalhadores no seu ambiente de trabalho. E todos os EPIs, eles são regulamentados pelo Ministério do Trabalho. E essa legislação foi uma especificidade feita através de algumas portarias do Ministério do Trabalho. Tá? Essa portaria, que é uma portaria específica para os EPIs, é a NR06, tá? Que é uma portaria do Ministério do Trabalho. Então ela regulamenta tudo que é relacionado ao uso ao uso dos EPIs, tá bom? Segundo essa NR6, ela deixa algumas recomendações que eu quero passar para vocês aqui, tá bom? Para fins de aplicação dessa norma regulamentadora, ANR, considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaças à segurança e à saúde no trabalho. O equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou então importado só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, o CA, tá? Que é um númerozinho que vem em todos os EPIs. Eles têm esse número que, quando pesquisa lá, tem um documento que regulamenta e mostra todas as especificidades desse EPI, tá? Qual o tipo de uso dele, qual o grau de periculosidade, de risco que a pessoa está, que se adequa àquele tipo de EPI, tá bom? Outra coisa, a empresa ela é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Tá bom? Então, assim, é uma obrigação dos empregadores oferecer os EPIs de acordo com o risco que aquele colaborador está fazendo o seu trabalho. Tá bom? Agora eu quero passar para vocês as responsabilidades tanto do empregador quanto do trabalhador. Porque é uma via de mão dupla. Tá? Então, cada um tem as suas responsabilidades e os dois trabalhando de maneira bem unida, os riscos de acidente no trabalho ele diminui muito. Tá? Então, eu vou passar aqui para vocês, iniciando com as responsabilidades do empregador. Tá? Que cabe ao empregador adquirir o adequado ao risco a atividade daquele colaborador, tá? Então, comprar um EPI que é de acordo com aquele tipo de atividade que o trabalhador vai estar fazendo, tá bom? Exigir o seu uso, tá? É uma coisa hoje que os empregadores relatam, principalmente que eu sou representante, é uma coisa que eles me passam muito. Tem que ficar no pé do colaborador para ele estar usando o EPI, e não deveria ser assim.
né? Deveria ser uma coisa consciente de cada um ali, quando pega o seu EPI, no início do seu dia, no início do trabalho que vai fazer, já colocar o EPI, né? Então, precisa ter esse cuidado. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, que é aquele que a gente comentou sobre o CA, né? Que é o produto de acordo com o risco do trabalhador, tá? Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, tá? Quando o colaborador ele entrega um EPI, ele não só entrega, mas ali ele tem que passar as devidas orientações de acordo com o uso daquele EPI, tá bom? Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Algumas atividades, existem alguns EPIs que eles não podem ter nenhum tipo de problema. Qualquer tipo de problema que aquele EPI tiver, é preciso fazer a sua substituição imediatamente, tá bom? Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. É a questão de guardar e preservar para se ter uma vida útil maior para aquele EPI. Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada. Às vezes algum EPI, ele vem com algumas recomendações, vem com algumas especificidades dele e pode ser que ele não atenda aquilo que ele foi feito para atender. Então, tudo isso precisa ser relatado ao Ministério do Trabalho. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, num livro, numa ficha ou alguma ficha eletrônica, tá? Porque pode ser que as empresas elas passam por algumas fiscalizações. Então é preciso ter essas fichas mostrando que os EPIs foram entregues para aqueles tipos de trabalho que foi feito pelo colaborador, tá bom? Agora eu quero passar para vocês em relação às responsabilidades dos trabalhadores, porque os colaboradores têm as suas responsabilidades, mas também os trabalhadores também precisam ter muitas responsabilidades. E eu vou passar algumas delas, que cabe ao empregado quanto ao EPI, usar utilizando apenas para finalidade a que se destina, tá bom? Então, cada tipo de atividade ele tem um EPI específico, então ele foi feito para aquela atividade. Então, não adianta você pegar um EPI que foi feito para uma coisa e utilizar para outra coisa. Pode ser que ele não tenha aquela proteção adequada para aquele outro tipo de serviço que você for usar, tá? Responsabilizar-se por guardar e conservar. Lembra que eu falei antes que o empregador ele também tem essa responsabilidade, mas também o trabalhador ele precisa ter essa responsabilidade de conservar também o EPI, para ter uma vida útil maior, tá? Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio o uso, tá? Por exemplo, o EPI deu qualquer tipo de danificação, a maioria dos EPIs eles precisam ser substituídos imediatamente, para que não ocorra nenhum risco de segurança ou a saúde do colaborador, tá? Cumprir as determinações do empregado sobre o uso do EPI. Por quê? Quando o empregador ele entrega o EPI, ele passa algumas recomendações. Então, aquelas recomendações precisam ser seguidas. Beleza? Agora eu vou falar mais um pouquinho para vocês sobre o certificado de aprovação, que é o CA, tá? Esse CA, todos os produtos regulamentados, eles vêm com o CA, que é um número que vem em diversos EPIs, como por exemplo a luva aqui, ela tem um CA, tá? Então, para fins de comercialização, o CA terá validade de 5 anos para aqueles EPIs com laudo de ensaio. O laudo de ensaio são os laudos que saem do laboratório que faz alguns testes, com os EPIs para eles serem comercializados e colocados para uso, tá? Então, não é somente o número que coloca aqui. O EPI,
quando ele vai para o laboratório, o fabricante ele faz e manda para o laboratório. Lá nesse laboratório eles fazem diversos tipos de testes de acordo com o tipo de uso que aquele EPI vai ser feito. Então, só com aqueles testes e com a aprovação desses testes que o EPI é liberado para comercialização e uso, tá? Então, é muito importante sempre verificar se o CA está com a sua validade correta e se ele está de acordo com o tipo de atividade que você vai executar, tá bom? Agora eu vou falar para vocês sobre alguns grupos de EPIs, tá? Que é preciso ter uma atenção, viu? Porque cada parte do nosso corpo ele precisa de uma proteção, tá? Então, algumas atividades precisam de proteção do corpo todo, outras das atividades ela precisa só de uma luva, outras precisam de um respirador. Então, eu vou passar aqui para vocês, tá? A gente vai começar aqui com a proteção para a cabeça. O que a gente tem aqui hoje? Eu tenho um capacete de segurança, tá? Que ele tem essa proteção, tá? Contra risco de alguma coisa que caia aqui na cabeça, ele vai proteger, viu? A gente tem também proteção para olhos e face, tá? Proteção para olhos. A gente tem aqui os óculos de segurança e proteção para face, a gente tem um protetor facial, viu? Proteção auditiva, a gente tem os protetores auriculares, que é proteção para o ouvido, tá? Tanto os plugs quanto os de concha, tá? Aí vai depender do tipo de serviço e do grau de atenuência de ruído que vai ter, tá bom? Temos também a proteção respiratória, que temos as máscaras semifacial, tem as facial inteira, temos também as semidescartáveis, tá bom? Então são diversos tipos de proteção respiratórias. Temos proteção para o tronco, proteção para membros superiores, proteção para membros inferiores e também temos alguns tipos de proteção para corpo inteiro. Então vai ser de acordo com aquela atividade que o trabalhador vai estar exposto, tá bom? E também, aqui que ficou por último, que é a proteção contra quedas com níveis com diferença de nível, que é aqueles cintos de segurança, tá? Os talabaste, temos também os trava-quedas, que é o feito para trabalhos em altura, tá bom? Aqui eu vou passar um exemplo para vocês de algumas atividades e quais os EPIs que são utilizados nesse tipo de atividade. Nesse primeiro aqui, eu vou colocar a atividade de um agrônomo que faz algumas análises em solos, em lavouras. Se ele vai sair para fazer algumas avaliações, alguns EPIs ele precisa estar usando. Por exemplo, um óculos de proteção ele vai precisar usar. Ele vai precisar usar também uma botina de segurança, tá? E outra coisa muito importante que ele precisa estar usando é a perneira, tá? Essa perneira de proteção ela é muito importante, principalmente na questão dessas áreas rurais, que tem muito a questão das cobras, né? Também risco de alguma coisa bater na perna. Então essa perneira ela tem essa proteção para essas partes mais inferiores, tá bom? Tem alguns outros EPIs que também pode estar se usando, que é a questão da touca árabe, questão dos bonés, do chapéu. É importante também estar usando o protetor solar, tá? Por mais que ele não tenha um CA, mas ele é regulamentado para se usar como EPI, viu? Então, um cuidado com a pele. A gente tem diversas pessoas que têm problema de pele, com câncer de pele que ataca muito, muito, muito. Então, o uso do protetor solar é imprescindível, como também uma camiseta de manga longa, tá? Outra atividade também que é muito importante, que a gente tem uma grande procura, que é a questão do trabalho com pulverizadores, tá? A aplicação de agrotóxico, tanto no preparo ali das caldas,
quanto na sua aplicação. Então, para esse uso, a gente tem alguns EPIs que se usa, que é o conjunto, principalmente é o conjunto de aplicação, tá? Que é um material feito especificamente para esse uso de aplicação de agrotóxicos, que ele vem com a calça, tá? Uma camiseta, que é uma blusa de manga longa também, tá? Que é uma camiseta também. E ele vem também com a touca árabe, tá? Que é o boné com a proteção lateral. Então é importante esse uso. Para esse kit também, ele tem um óculos de proteção de ampla visão, ou então um protetor facial, tá? Temos também os respiradores com proteção contra gases ácidos e vapores orgânicos, tá? Tanto pode ser os semifaciais ou o semidescartável, desde que tenha essa proteção contra gases ácidos e vapores orgânicos, tá? Temos também as luvas nitrílicas, que é uma luva com proteção um pouco maior, tá? Ela é bem mais resistente do que as luvas látex. Proteção também, que é a questão das botas de PVC, ou então uma botina que seja impermeável, e também um avental impermeável, se ali for necessário. E para finalizar, pessoal, quero deixar uma mensagem importante para vocês, tá? É sempre bom informar que o EPI sozinho, ele não evita acidente, e sim minimiza o impacto do ser humano, tá? Os EPIs, eles são ferramentas importantes na prevenção de acidentes, assim, mas não tão importante como a pessoa que está ali. O EPI, ele é um aliado importante, mas sem a ajuda do trabalhador, ele se torna inútil, tá? Então, o que eu quero deixar para vocês aqui? Engenheiro de segurança, alguns técnicos de segurança sempre passam para mim essa dificuldade que tem de orientar e de conscientizar os trabalhadores a usar o EPI. E o que eu quero deixar para vocês aqui? Lembre-se, sempre vocês vão precisar voltar para a casa de vocês. Vocês precisam cuidar da família de vocês. A vida de vocês não é somente na empresa, tá? O colaborador, ele vai ali, ele vai cuidar de você, ele vai te entregar um EPI adequado com o uso, mas a conscientização primeira precisa ser de vocês que vão estar usando esses EPIs, porque o risco é muito grande dependendo da atividade, e um acidente mínimo que tem ali com vocês pode agravar para o resto da vida. Se não for uma fatalidade, pode ser uma coisa que vai atrapalhar você andar, vai atrapalhar você ter algum tipo de mobilidade. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês hoje de conscientização, tá? Vamos ajudar um pouco os nossos técnicos de segurança, os nossos engenheiros de segurança, ajudar os colaboradores, tá? Porque a vida de vocês é muito importante. A vida de vocês não é somente aí na sua empresa, vocês têm vida quando saem daí, tá? Então lembre-se disso, a família de vocês precisam também de vocês, viu? Então agradeço vocês por me ouvir esse tempinho, espero que vocês gravem essa mensagem aí no coração de vocês e em breve teremos mais dicas para vocês em relação a EPIs, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima!